antes vamos para as consequências trabalhistas. Agora que eu já sei o que é acidente de trabalho, eu já sei o que é a doença ocupacional, eu já sei o que é uma doença, doença profissional, o que é uma doença do trabalho. Agora vamos ver as consequências dessa brincadeira, de o que é equiparado, né? E agora então, quais são as consequências? Presta atenção que aqui é importante. Olha a consequência. Primeiro, pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento. Ou seja, a empresa se afastou 15 dias, vai gerar uma consequência para a empresa de ela pagar esses 15 dias. Legal? Isso é comum, tanto no auxílio doença comum quanto no acidentário, é padrão isso aqui. Legal? Aí você tem o quê? O complemento do 13º salário. Então, se a pessoa se afasta no auxílio doença por acidente de trabalho, o que acontece? Se for um auxílio doença comum, esse tempo que ele ficou afastado desconta. Desconta para calcular o 13º, tá certo? E no caso, se for acidente de trabalho, não. Ou seja, ele não vai perder o 13º salário, certo? E olha o detalhe seguinte, o FGTS desse período também é considerado, tá certo? Ou seja, ficou um ano afastado por acidente de trabalho. Os depósitos do FGTS são feitos normalmente. Essa é uma consequência. E o detalhe seguinte, quando você volta do auxílio doença acidentária, você vai ter o que? A estabilidade acidentária. Tá? Vai ter a estabilidade acidentária. Ou seja, não pode ser mandado embora por 12 meses, por um ano. Voltou, certo? Tem direito à estabilidade por 12 meses, certo? E o detalhe, se saiu por auxílio doença, voltou e teve redução da sua capacidade de trabalho, essa redução de capacidade de trabalho permanente, certo? Vamos pegar o exemplo que eu falei do braço lá, com o vigilante que levou uma paulada no braço. O que aconteceu? Não quebrou o braço, beleza, do braço ele sarou, legal? Recuperou o braço. Só que ficou com uma sequela, ficou com os 2 dedos, né? Ele perdeu o controle dos dedos, ele só tem o manejo aqui dos 3 dedos, ficou bobo esses dedos aqui, certo? Ele perdeu o controle. O que houve? Houve uma redução da capacidade de trabalho. E essa redução vai gerar o auxílio acidente, tá certo? E o auxílio acidente, ele tem tanta coisinha que a gente vai ser o tema da próxima aula, tá? O auxílio acidente a gente vai trabalhar na próxima aula. Agora que a gente já sabe o que é um acidente de trabalho, a gente já sabe o que é doença profissional, doença de trabalho, o que é equiparado, né? As consequências que se tem. Uma delas é o auxílio acidente. A gente vai trabalhar isso numa aula específica para poder explicar melhor, tá?